Bom dia, eu sou a Laura e hoje eu vou falar um pouco da avaliação do procedimento de higienização de equipamentos e utensílios na indústria de alimentos. Durante o processo produtivo, há diversas etapas que podem comprometer a qualidade sanitária do produto final, caso as operações não sejam realizadas conforme os padrões higiênicos sanitários adequados. A limpeza e a sanitização de equipamentos são etapas fundamentais no controle sanitário em indústria de alimentos e muitas vezes são negligenciadas ou efetuadas em condições inadequadas. Por isso, foram criados diversos programas de higiene. Estes envolvem o uso de equipamentos e materiais que facilitem a limpeza. Para que a higienização seja eficaz, é necessário identificar o tipo de resíduo a ser removido, como proteínas, carboidratos, lipídios e minerais. Outro fator de grande importância é conhecer a qualidade da água a ser utilizada. Também selecionar os agentes de limpeza e empregar adequadamente as concentrações, o tempo, a temperatura e a pressão, de forma a obter uma limpeza e desinfecção correta. Os principais fatores que influenciam a escolha do método para avaliação de superfícies na indústria são o tipo de micro-organismo contaminante, em virtude das condições de sobrevivência e sua concentração esperada, a geometria e as condições das superfícies, envolvendo a presença de ranhuras e de resíduos de detergentes, de sanitizantes e de alimentos. E como em qualquer outra análise, o sucesso e a eficiência do método depende do conhecimento prévio sobre a distribuição e adesão bacteriana, sobrevivência e recuperação de micro-organismos sobre injúrias. Agora falando um pouco sobre os métodos, começando pelo método SOAB, esse é o mais antigo e utilizado para avaliar as condições microbiológicas ambientais. É considerado como classe A pela AFA, ou seja, é uma metodologia padrão para a remoção de micro-organismos de superfície. Essa técnica consiste em friccionar um suave esterilizado e umedecido em solução diluente apropriada na superfície a ser avaliada, com o uso de molde esterilizado que delimita a área amostrada, como se pode ver na figura ao lado. Aplica-se o suave com pressão constante em movimentos giratórios numa inclinação aproximadamente de 30 graus, descrevendo movimentos da esquerda para a direita inicialmente e depois da direita para a esquerda. Antes de mergulhar o material amostrado com os micro-organismos aderidos, a parte manuseada da haste do suave deve ser quebrada na borda interna do frasco que contém a diluição. O diluente é, então, examinado por plaqueamento de alíquotas em meio de culturas apropriados, e o resultado é dado por UFC centímetros quadrados de superfície. O passo a passo desse método você pode visualizar na figura ao lado que foi retirada do livro base. É importante salientar que em situações que se deseja verificar a eficiência do processamento de higienização e sanitização, agentes neutralizantes específicos devem ser adicionados ao diluente. Os swabs eles podem ser usados em superfícies irregulares e em curvas, devem ter cerca de 12 centímetros de comprimento de haste, com parte absorvente algodão com aproximadamente 2 centímetros de comprimento e 0,5 centímetros de altura. E os moldes devem conter cerca de 50 centímetros quadrados ou 100 centímetros quadrados, como vocês podem observar na imagem que foi retirada do material disponibilizado. Fazendo uma pequena observação, os swabs com alginato de cálcio têm a vantagem de liberar os micro-organismos para o diluente pela dissolução do alginato, e embora o alginato e componentes dissolvidos no meio de diluição possam inibir o crescimento microbiano, esses swabs têm boa performance. Nos swabs de algodão, os micro-organismos eles podem ficar aderidos às fibras e subestimar a contagem. Agora falando um pouco sobre o método de rinzagem, é um método bem simples, consiste em remover os micro-organismos das superfícies usando a técnica de lavagem superficial com certo volume de diluente. Posteriormente, determina-se a população bacteriana da solução de rinzagem pelo plaqueamento de uma alíquota ou por técnicas de filtração. Esse método é utilizado para superfícies pequenas
ou irregulares. É o método qualitativo. Agora falando um pouco do método da placa de contato, as placas de contato para análise microbiológica são indicadas em superfícies planas, pressionando contra elas um meio de cultura sólida. Para a remoção dos micro-organismos, um contato de 5 segundos sob pressão do meio com a superfície a ser avaliada é o suficiente para uma boa remoção de células. Posteriormente, realiza-se a incubação em condições apropriadas e observa-se a presença ou a ausência de crescimento. Nesse método, as placas são preenchidas com uma camada de 15,5 a 16,5 ml de meio de cultura, que ultrapassa a borda da placa de Petri, permitindo o contato facilitado do meio de cultura com a superfície analisada. Esse método é utilizado para superfícies úmidas, firmes e não porosas, e é ineficaz para a superfície muito contaminada. Fazendo uma leve comparação com o método de Schwab's, quando a contaminação era superior ou igual a 100 UFC, 21 a 25 cm², os Schwab's apresentaram um melhor desempenho em relação às placas. Porém, em contagens menores, as placas de contatos mostram melhores resultados. E mais uma vez eu destaco que o uso de neutralizantes no meio de cultura utilizado nas placas de contato também é necessário quando a eficiência de processos de higienização está sendo avaliada. Agora falando do próximo teste, o teste de ATP bioluminescência, as condições higiênicas das superfícies para o processamento de alimentos podem ser avaliadas pela quantidade de ATP presentes nessas superfícies. Quanto maior a concentração de ATP, pior a condição higiênica das superfícies. Existem comercialmente equipamentos que se fundamentam na técnica do ATP bioluminescência, que expressam resultados em unidades relativas de luz, URL, que estão associadas à quantidade de luz formada entre o ATP presente na superfície e o complexo enzimático luciferina e luciferase, como vocês podem observar na imagem presente no slide. A luciferina mais ATP mais oxigênio, na presença de luciferase, gera oxiluciferina mais AMP CO2 mais luz. Eu coloquei essa imagem, para ilustrar a metodologia, que consiste na remoção dos resíduos com o swab esterilizado e posteriormente colocando eles em contato com o complexo luciferina-luciferase. E posteriormente faz-se o plaqueamento. Agora destacando os resultados, a leitura do aparelho é em URL, como eu já citei anteriormente. Até 150 URL diz que as condições higiênicas são satisfatórias. De 151 a 300 URL fica em alerta e maior que 300 são insatisfatórios. Agora, destacando empresas que vendem esses tipos de testes, a primeira que eu vou mostrar aqui, é a 3M, como vocês podem observar. Lá tem as especificações, todos os detalhes necessários, porém eu não consegui achar o preço. Também achei esse site XLab, que ele vende muitos produtos com relação à microbiologia, e vocês podem observar o valor na imagem, o teste de superfície por ATP. Por último, falo um pouco das recomendações. Não existem padrões de legislação com relação à qualidade microbiológica de equipamentos e utensílios. O que existe são recomendações. A AFA recomenda 2 UFC por centímetro². A Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde recomendam-se 50 UFC por centímetro².